Queremos te agradecer, ó Deus, a oportunidade que o Senhor está nos dando hoje de estarmos com os nossos amigos, o Mateus, o Fernando, para um bate-papo que vai ser muito legal. Que tu, ó Deus, nos ajude para que a gente consiga dar o nosso melhor, que a gente consiga trazer insights para os jovens que estão buscando uma oportunidade, estão com desejo de empreender, que isso possa ser esclarecedor, ó Deus, e possa ser uma bênção na vida deles. Abençoe também o Henrique, nosso sócio nesse negócio. Abençoe o Jefinho, um lindão que nos ajudou aqui hoje. Que tu possa derramar bênção sob medida na vida dele também. Nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Amém. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast iPromovecast, que é o podcast da iPromove. Quem vos fala, Taylor, sou o fundador da iPromove, co-criador e mentor da iPromove Escola de Negócios. E aqui ao meu lado, ela, a chefa, a CEO da iPromove, Patrícia. Nós tínhamos que dar uma salva de palmas para ela, né, gente? Porque a Patrícia está de aniversário, passou ontem para o aniversário. Parabéns, meu bem. Olha, muito legal. Você ficou mais velha ontem? Não. Ficou mais experiente, né? Com certeza, com certeza. Esquecida também, mas tá valendo. Vamos lá, mais um dia aqui com os nossos amigos. Temos convidados, né? Temos convidados e como nós sempre dizíamos, a gente sempre diz, né? A gente sempre procura trazer pessoas muito mais interessantes que nós, não é, Patrícia? Lembrando que a gente sempre tem esse tipo de conversa, mas sempre na informalidade. Isso é importante. Um belo dia nós decidimos, que tal se a gente começar a gravar... Por que não, as né? conversas que a gente tem com os nossos amigos, que são empreendedores, são empresários, são bem-sucedidos, são pessoas de sucesso e, acima de tudo, elas têm sempre uma coisa em comum que você vai descobrir aqui durante o nosso podcast. E quem que está conosco, Patrícia? Conta aí. Está conosco aqui o Fernando, o Mateus, eles são profissionais da área de comunicação e estão indo muito bem no negócio deles e a gente achou por bem trazer aqui para vocês ouvirem a história deles, porque eu tenho certeza que a história deles vai inspirar a sua. Meninos, sejam bem-vindos. Tudo bem, Mateus? Tudo bem, graças a Deus, tudo ótimo. Legal, olha, Patrícia, eu achei muito legal que o Mateus, ele é empresário, ele é apaixonado por inovação e impacto social. Ele coordena o Cola Legal, que eu achei demais, cara, Cola Legal. Fernando, eu achei fantástico isso aí, Gente, cara. o que é Cola Legal? Cola Legal é muito legal, você vai saber, né? Vou saber? Ele que coordena, bom. então, a Cola Legal, que é soluções em comunicação, especializado em comunicação visual, projetos arquitetônicos e também, isso eu gostei muito. Na última reunião que eu tive com ele, ele contou um pouquinho, você vai contar hoje, né? Quem contrata? Quem contrata é um aplicativo que conecta profissionais a clientes de forma assim. Você sabe que quando você erra na hora de contratar, você se lasca, tem né? dor de cabeça em dobro. Sem dúvida, na hora de demitir, né? Com certeza. E também eu percebi que você é na área de tecnologia, né? Isso é muito interessante, gente. E tem como missão, e eu achei muito legal isso aqui também, Patrícia, transformar ideias em soluções práticas, criando conexões entre tecnologia, criatividade e propósito. É isso aí, né, Fernando? Né, Mateusão? É isso. E do lado dele, ele... o Fernando, ó, o coração para você, meu amigo. Fernando, olha, por quantos anos, Fernando, eu fui seu coordenador de jovens? 7 anos. 7 anos, né? E agora o Fernando está no meu lugar, ó, ocupando a cadeira, é o chefão Que agora, the big boss, né? Que responsabilidade. Fernandão, ele é empresário, mentor e líder comunitário. Sócio do Cola Legal Soluções de Comunicação, destacando-se pela criatividade. Gente, realmente, ele é muito criativo, né? A gente se divertia muito junto com o pastor Giliard, né? Gilio, ó, beijo pra você. E foi um tempo muito legal, né, cara? E... além de destacar-se, então, pela criatividade e habilidade estratégica, porque o cara é estratégico, viu, Patrícia? Você vai verdade, entender, viu? Com certeza. Além de oferecer mentoria para empresas e coordenar um grupo comercial de diversos negócios. Fernando, ele é, como eu disse, né? Ele era distrital de jovens, agora ele é coordenador da região Beta. Região é pressão, hein, gente? Aqui de Maringá, né, Fernando? Sim. E sua dedicação ao empreendedorismo e ao trabalho comunitário reflete seu compromisso em transformar vidas e promover crescimento em todas as áreas em que atua. Pressão em meninos. E eu acho tão interessante ouvir esse tipo de coisa, porque eu tenho uma máxima, sabe, Mateus e Fernando? É assim, ó, você consegue realmente sucesso e prosperidade a partir do momento que você transborda. Sim. Quando você entra numa jornada de forma muito egoísta, tentando só
acumular e pagar a conta e, né, cada vez mais adquirir coisas para se enrolar com mais boletos e só pensa nisso, aí o que acontece? Parece que quanto mais você procura, você vai perdendo. Alguma coisa você perde no caminho. Mas eu percebo também que quando as pessoas decidem fazer algo com tudo isso, mas na frente dele tem um propósito pelo qual ele faz, então quanto mais ele vai, mais ele transborda. E esse transbordo é o que faz a diferença na vida das pessoas que nos seguem aqui, que sempre estão em contato com a gente. Você que talvez está aqui hoje pensando, cara, como é que eu vou aplicar essas ideias aqui no meu negócio, na ideia que eu quero criar? Então tá aqui, gente. É gente na vida real, fazendo negócios reais, prosperarem para quê? Para que esse transbordo chegue até você. Então, a oportunidade aqui, ó, pega papel, pega caneta. Esse é o momento. Bora anotar os insights, porque eu tenho certeza que vão sair muitos insights daqui hoje. É isso aí, meninos. E aí? Contem pra mim, então, um pouquinho dessa história aí que a gente quer conhecer. Como surgiu a Cola Legal? Como que vocês são parentes? Vocês são, né? Eu sei o que vocês são, né? Mas eu quero que vocês contem pra eles, né? Nesse caso, é melhor começar pelo tio Fernando. Pelos mais velhos? Vamos começar pelos mais velhos. O Matheus é meu sobrinho. Pô, que legal. Nós temos 10 anos de diferença. Uau. E Quantos anos você tem, Fernando? eu tenho 40 anos. 40 anos. Que legal. Tá novo de tudo, meu O filho. que quer dizer que o Matheus tem 30. Não, eu vou fazer 30 dia 16 agora. Pois é, tá chegando Aí, ó. aniversário. Mas é legal que o Matheus, por mais que nós somos parentes de sangue, né, nós temos algumas coisas em comuns, mas quando o trato é com pessoas, aí a gente se parece muito, né? Com os nossos propósitos, com os nossos interesses. É por isso que no nosso negócio, eu acho que as coisas, elas caminham como tem caminhado, né, para o bem, porque a gente, primeiramente, nós nos preocupamos com pessoas. Tanto que o Matheus, como eu, nós somos envolvidos com jovens, ele com adolescentes nos Desbravadores, eu no Ministério Jovem. Legal. E o nosso primeiro propósito é deixar um legado para nossa família. Então, por isso esse link familiar nosso aqui é muito importante, porque o Matheus é uma referência para os nossos sobrinhos mais novos. Uhum. Por muito tempo, eu era o Matheus para o Matheus. Então, hoje a gente consegue conversar muito nesse âmbito familiar com a ideia de que a gente precisa ser uma bênção na nossa família e refletir isso para aqueles que são os nossos liderados. Cara, eu acho muito legal isso que você falou, porque inclusive hoje saiu um post lá do Alfredo Soares, lá do pessoal do G4 Educação, um dos nossos mentores, né, Teira? A gente esteve com eles lá Alfredo, coraçãozinho pra você, em outubro, lá em São Paulo. E uma coisa que ele falou hoje, eu achei assim, é sobre isso. Se você quer realmente alavancar, crescer, você precisa entender que é tudo sobre pessoas. Então, assim, você quer ter uma empresa gigantesca? Então, você tem que focar no seu time. Não tem como a gente pensar num negócio crescer se você não tiver um enfoque nas pessoas. Em que âmbito? Não só nas contratações, não só no seu time interno, mas também olhando para o cliente, o que ele está pensando, como ele quer fazer, qual a necessidade dele. Então, isso que você trouxe, e é uma dica que a gente dá aqui para você, se você quer fazer um negócio e tirar o fator pessoas do seu negócio, ó, eu já te aviso, não tem como. Porque você precisa delas para fazer o que tem que ser feito e precisa delas para vender o seu produto, a sua ideia, ou a sua mentoria, o seu conhecimento. Você vai precisar ter pessoas. Então, não tem por onde escapar, né, Taylor? Não dá para escapar. Não dá para escapar. Mas me conta, Matheus, eu sei, nós conversando no offline, né? Você comentou comigo que você, a sua formação não tem praticamente nada a ver com o que você atua hoje, sim. Né? No que diz respeito à área tecnológica. Me diz aí, é verdade que faltou alguns meses para você ser engenheiro civil? Sim. Se eu te falar... Como assim, cara? E por muito tempo eu sempre falei assim, não, eu fiz engenharia civil de faculdade. Nunca disse que eu não me formei ou que eu me formei. Mas a realidade é assim, eu fiz faculdade de engenharia civil, só que nesse meu caminho,
a gente começa a entender um pouco sobre oportunidade. Eu me lembro até hoje, a gente fez uma... na verdade, a gente participou do concílio, várias faculdades estavam lá e foram falar sobre engenharia, né? E a gente, se não me engano, estava no 2º ano da faculdade. E o pessoal foi lá na frente falando, olha, Maringá forma 300, 400, 500 engenheiros por ano. Aí comecei a pensar, falei, cara, 500 engenheiros por ano? Onde vai colocar tanto tem engenheiro? Tanto prédio assim fazendo ao mesmo tempo. E outras pequenas obras. E aí eu comecei a pensar, falei, cara, se eu for nesse mesmo caminho, provavelmente eu vou ter grandes problemas lá no futuro. E foi aí que eu comecei a entender melhor sobre ver oportunidade em qualquer tipo de mercado em que eu estivesse. E foi aí que surgiu, que você comentou sobre o Quem Contrato, foi exatamente que surgiu nessa oportunidade. Eu fazia estágio por uma grande empresa e nesse estágio eu precisei contratar 50 pessoas para uma obra específica lá de licitação. E foi impossível contratar 50 pessoas porque Meu Deus. o prazo curto demais e era muito serviço diferente. Eu comecei a pensar, falei, não tem nada que faça sentido aqui, sei lá, alguma ferramenta que eu consiga utilizar, né? E aí eu fui ver, achei uma ou outra, eu falei, isso daqui tem muita brecha. E eu comecei a me interessar por esse lado de solucionar problemas na forma mais macro, né? Entender que uma dor não era só minha. E aí fica uma dica aí para vocês sobre testar e validação de ideia. Quando eu comecei a pensar sobre o Quem Contrato, eu falei, olha, eu estou tendo uma ideia sobre isso, aquilo, outro. E aí, as pessoas que estão perto de você, se você traz uma ideia para a pessoa, ela vai com todo o filtro do mundo, para não te magoar. E eu vi que todo mundo estava achando muito legal demais o negócio. Eu falei, cara, isso aqui tá errado. Você já desconfiou. Já desconfiei. Aí o que eu fiz? Cabeça de engenheiro, né? Aí eu fiz e peguei o seguinte, falei, para os outros, né, que eu fui falar. Falei, seguinte, tem uma ideia de um doido aí que estava falando comigo esses dias, que ele quer fazer um sistema para contratação de profissionais, que tem validação e tal, não sei o quê. E aí as pessoas perdiam um filtro, porque não era você, entendeu? Então ela já viu com outra pegada. Então, para testar ideia, funciona muito isso. E aí eu vi que mesmo assim, o pessoal começou a falar bem. Fala, cara, isso é verdade, eu passo por isso, a semana passada eu tive que passar por aquilo e tal. Então eu vi que era uma necessidade real. E foi isso que me introduziu na parte de sistema, desenvolvimento de sistema mesmo. Que eu não sei nada. Assim, hoje eu sei um pouco, mas antes eu não sabia zero de programação. E aí eu encontrei um cara, enfim, fiz uma parceria e ele fez o primeiro MVP do Quem Contrato. Aí hoje já é totalmente diferente do que foi naquele início, mas eu iniciei, por isso que a minha formação em engenharia me trouxe esse negócio. Só que a realidade é essa. Aí, Matheus, e a gente começou a fazer chinelo e hoje faz roupa. Então, é assim, às vezes você vai começar com uma coisa que você olha assim e fala, cara, vamos lá. Passa o tempo, quando você vê, você já está fazendo outra completamente diferente. Porque numa dessa é sobre o mindset, que a gente até fala dentro do nosso curso, né, Taylor? Mindset empreendedor. Quando você tem um mindset empreendedor, na verdade, não vai fazer muita diferença o que exatamente você vai fazer, mas é o como você vai fazer. Então, aqui vocês vão ter dicas. Então, e pegando esse gancho que você falou, é muito realidade, porque se a gente, por exemplo, chinelo. Não, eu sei fazer chinelo. Então, vou ficar até dar certo o chinelo. Então, a gente às vezes esquece disso, né? A gente patina talvez em alguma frente e isso aconteceu comigo demais. Lá no início, tinha algumas coisas que eu achava que, nossa, isso aqui é o santo graal. Isso aqui é tudo que tem, é isso. E aí depois, quando eu tirei essas minhas crenças limitantes de falar, isso aqui não é bem assim, eu posso pivotar para outra coisa e vai modificar, e o meu ego foi lá embaixo, e isso me ajudou muito, porque eu entendi que, exatamente, é sobre você e não sobre necessariamente o produto mesmo. Essa questão do ego que você falou, eu acho muito interessante, porque a Bíblia mesmo diz, né, que a humildade precede a honra. Dentro dos negócios, eu digo para vocês assim, o que seria, Taylor, se você tivesse sido orgulhoso lá no começo? Meu Deus, né? Não teria nenhum tipo de oportunidade, né? Porque, para analisar, eu comecei o negócio, eu estava quebrado. Nós devíamos mais ou menos uns 100 mil reais na época, né? Hoje daria um meio milhão. Mais ou menos, né? Que doideira, hein? É loucura, né? Você gastou em praticamente um Bitcoin. Tá difícil, viu? Quase Bitcoin. É quase Bitcoin. E aí, o que acontece? Quando eu cheguei para poder atender uns bonequinhos, né? Até você viu, né, Fernando? Pelúcia, né? As pelúcias, né? A pessoa não quis nem saber, né? Achou lindo e tudo mais, mas a oportunidade surgiu de fazer chinelos.
Só foi um E gancho, se eu tivesse né? só focado? Não, mas eu não faço chinelos, eu faço pelúcia. Possivelmente não estaria tendo essa conversa hoje aqui. Sim. Não é verdade? Então, é a beleza de você ver as oportunidades e entender que não necessariamente a maneira como você começa o negócio ou com um produto vai ser até o final esse mesmo produto, né? Mas ele pode abrir um leque de possibilidades e oportunidades, como vocês colocaram, né? E nós que acompanhamos como família, só um parênteses aqui, nós forçamos, termina a faculdade. Tá? Só para dizer que a família aqui não ficou... Não ficou omissa. Não ficou omissa. Mas nós vimos de perto o Matheus, e isso é muito legal. Isso aí também, eu acho que é bem importante. Quanto o Matheus estava dedicado para aprender sobre o negócio que ele iria começar. E isso, na própria Bíblia diz, né? Que na multidão de conselho e sabedoria, no livro de Jó vai dizer que a gente precisa buscar a sabedoria com os mais velhos, pelo tempo que eles já passaram. Então foi quando o Matheus me procurou, né? A gente conversou sobre isso, sobre o nome. Quem deu o nome foi o de Fernando. Olha que legal. O nome, quem contrata. E aí nós conversamos sobre isso, né? Sobre os riscos, sobre as vantagens. E o Matheus foi para o mercado entender. Então, assim, não foi algo... veio a ideia, mas a própria pausa, digamos assim, da faculdade, quando se realizou e se concretizou que agora eu quero seguir isso aqui, foi feito um estudo através de vários fatores, né, com várias pessoas do mercado, para ele entender que ali tinha uma oportunidade muito boa, para que ele pudesse aí sim dedicar o tempo necessário para que aquilo acontecesse. E uma coisa legal, né? O Taylor até já mencionou isso aqui. Nada no seu passado é impeditivo para o seu futuro. Na verdade, tudo que te acontece, seja pequeno ou grande, na verdade vai te levar para um próximo passo adiante. Então, com certeza, você programar veio muito do pensamento sistêmico da engenharia. Sim. Né? Os processos. Então, tudo isso corroborou para que você tivesse o quê? Os insights. Exato. Mesma coisa do Taylor. Eu lembro dele chegar e falar, não, eu falei que nossa empresa tem soluções em marketing. Mas da onde você tirou isso? Mas o quê? Ele estava dentro da faculdade, na época cursando gestão comercial, e imerso nessa narrativa, né? Ali da administração, do marketing e tal. Então, esses termos eram familiares. E aí, quando alguns jovens me perguntam assim, tá, mas e se eu escolher a faculdade errada? Né? E se eu fizer um curso e chegar no final, descobrir, cara, não tem nada a ver com isso aqui, ou não precisa chegar no final, às vezes no segundo ano vai lá e tranca, né? Então, assim... Eu fiz isso por 2 vezes. Primeira coisa... Tamo junto. Isso aí são paradigmas, né? Mas que a gente tem que olhar e ver, poxa, aonde eu posso me ajustar dentro desse cenário? Mas o que acontece primeira coisa, poxa, terminar tudo que você começa. Sim. Talvez você começou uma coisa, não conseguiu terminar, já entrou em outra. Eu não sei, mas na minha visão parece que vai dando um looping, né? Então, ao mesmo tempo que isso, para alguns, pode ser um fator limitante, para outros pode ser um acelerador. Então, isso de engessar as ideias, na nossa visão, né, Taylor, é muito perigoso. Você engessar, você estar lá com um ponto de vista e você bater nesse ponto de vista até sangrar, né? Tem gente que faz isso, mesmo que esteja na direção errada, mas só pelo orgulho de não baixar, né, a guarda e falar, cara, então calma lá, deixa eu repensar. Não terminei a engenharia aqui, mas veio essa ideia aqui, então vou pegar esse mindset aqui, vou aplicar nisso, vamos ver o que vai dar. No pior dos cenários, eu volto e termino, Exato. né? Exato, exatamente. Então, nunca é perdido, se você for olhar. Conhecimento adquirido nunca é perdido. Em algum momento, aquilo vai te pensar em outra realidade. Paty, você falando sobre isso, me lembra da vida de José, né? José, olha o tanto de adversidade que ele teve, mas olha o resultado da vida de José. Olha o que ele alcançou. Total. Apesar das dificuldades que a vida dele, ele passa, né, na vida dele, desde ele quando ele foi vendido, desde ele quando foi preso. E quando ele foi preso, é muito legal,
porque ali vai entrar um outro ponto também. Ele aproveita tantas oportunidades que até preso ele faz um network ali. Pois é. Sim. Que, O cara era fera, hein? Ele era fera. Mas eu olho para a vida de José, que é alguém que eu gosto muito de estar sobre a vida, é uma das primeiras pessoas que eu quero ver lá no céu. Então, se você, sabendo disso agora, por favor, fique atrás de mim na fila. Porque José, ele era alguém totalmente conectado com Deus. Então, eu vejo assim, mesmo as coisas dando errado para José, o fato de ele estar conectado com Deus, com o propósito de vida dele, ele tinha que ter certeza que uma hora ia dar certo. Então, esse exemplo de José eu trago muito para minha vida, porque a gente tem que estar aberto a mudanças. Uhum. E se a gente está conectado com Deus, essas mudanças passam a ser muito mais claras na nossa vida. E por falar em mudanças, Fernando, eu sei que você já rodou bastante, né? Já, 40 anos, já deu para... Conta para mim assim um pouquinho. Eu lembro que você, quando a gente se conheceu, você trabalhava com loteamentos. Loteamentos. Sim. Como que foi isso aí? E o que isso trouxe para você hoje? Olha, esse momento da minha vida, do loteamentos, a gente precisava voltar um pouquinho antes. Porque... Deixa eu entender, você era dono de loteamento? Não. O que você fazia no loteamento? Eu vou voltar um pouquinho antes, Paty, só para chegar nessa parte. Como que eu fui parar nisso? Uhum. Né? Porque hoje nós trabalhamos com comunicação e eu entrei para essa parte de comunicação muito cedo. Com 12 anos eu recortava adesivos. Tinha uma empresa em Maringá e vi um monte de adesivos e eu recortava. Então, se alguém tem mais de 40 anos, possivelmente você colou algum adesivo lá que veio das minhas mãos. Você apaixonou no cheirinho de adesivo, né? Era, e aquele cheiro antigamente era mais forte. Era bem mais forte. Era bem mais forte. Mas o fato é que ali eu tive o primeiro contato com comunicação visual, essas coisas, né? Mas entrei para trabalhar em uma imobiliária, fiz uma logomarca, uma imobiliária aqui de Maringá. E ali eu tive uma experiência não muito legal com um amigo meu que acabou vindo a falecer. Eu saí daquele mercado imobiliário. Uhum. É rápido aqui, mas só para entender porque isso aqui tem um ponto muito importante aqui de aprendizado que fez toda a diferença na minha vida. Uhum. Então, eu fiz contato com adesivo, com artes, trabalhando na imobiliária, criando alguns anúncios. Uhum. E a junção dessas duas coisas me fez eu trabalhar no marketing imobiliário. No marketing imobiliário. Eu tive contato com comunicação visual. Fica a dica que talvez você aí que está ouvindo agora possa pegar essa ideia. As duas coisas eu gostava de fazer. E quando eu consegui juntar as duas, eu fui trabalhar em um jornal imobiliário. E a primeira coisa, eu fui chamado no primeiro momento para ser sócio do jornal. Eu não acreditei naquela proposta e eu já trabalhava em casa ali. Eu falei, não, vamos fazer um acerto aqui, você me paga por edição e tá tudo bem. O jornal deu tudo certo, daqui a pouco eu estava lá dentro trabalhando na edição do jornal, mas como funcionário. Passou o tempo, eu fui para Londrina e lá em Londrina as coisas... Eu não estava ainda conectado com Deus. Eu não olhava para Deus como eu vejo hoje. Eu estava totalmente fora da igreja. Uhum. E ali é uma vida totalmente desestruturada. Uhum. Desobediência aos conselhos do meu pai, principalmente. E ali, um jornal deu errado. E a pessoa que era sócia minha desse jornal, quando a gente acha que o mundo conspira contra nós, e na verdade a gente precisa olhar que talvez o problema não seja as outras pessoas, é nós, né? Então ali, essa pessoa que era meu sócio, eu olhava para ele, cara, deu errado por causa de você, passou o tempo, deu errado lá, pra gente resumir essa conversa. E aqui entra o ponto principal. Nós brigamos lá, eram amigos, não conversávamos mais sobre isso. Passou 3 anos, essa pessoa me ligou. Fernando, você tem raiva de mim? E nesses 3 anos foi quando, dentro das dificuldades que eu passei, eu me converti. Eu virei um adventista do 7º dia. Você não nasceu na igreja? Não nasci na igreja. Olha E só, aqui entra o ponto. Nesse processo, eu me converti. Eu me tornei um adventista. E quando essa pessoa me ligou e falou, cara, você tem raiva de mim? Eu falei, cara, pelo contrário. Eu vejo tanto que você está sendo abençoado, eu oro por você e pela sua família e fico muito feliz pelo seu sucesso.
Ele falou que não esperava essa resposta e falou, cara, você topa almoçar comigo amanhã? Uhum. Eu estava numa dificuldade absurda financeira. Já era Absurdo. casado nessa época ou não? Já casado, morando dentro da casa da minha mãe, Ô, delícia. Uau. eu e a Amanda, dentro da casa da minha mãe. Essa Amanda é parceira, hein, rapaz? Parceira ali, Saudade. parceira. Ela tá com saudade desse tempo, cara. E aí, aqui entra o ponto, Taylor. Eu fui trabalhar nessa empresa, ele me fez uma proposta excelente de salário. E em 1 ano, nessa empresa, eu assumi uma gerência de implantação. E eu comecei a ganhar um salário muito alto. Uhum. Eu fiquei por 1 ano no marketing. No ano seguinte, eu fui trabalhar como gerente de implantação de loteamento. E no 2º ano para o 3º ano, eu comecei a ter muito acesso a muitas coisas. E eu vi que eu virei procurador dessa empresa. Eu assinava alguns documentos que eu olhava para esse documento e falava, cara, se a empresa não cumprir, eu não consigo cumprir. Uhum. Então eu não posso dar a minha palavra para algo que eu não consigo. Uhum. Olha só que interessante. E eu comecei a orar para Deus porque aquilo estava me incomodando. E eu cheguei a tomar a decisão de sair dessa empresa. E ali eu nunca tinha visto tanto dinheiro na minha frente. E as pessoas falavam assim, cara, você tá louco? Você nunca mais vai ganhar o que você tá ganhando aqui. Olha isso. Aí eu Louco. lembro... Mas você se via diante de uma quebra de princípio ou você olhava para isso e presumia que aquilo poderia te fazer quebrar algum princípio? Eu andava muito no limite de quebrar meus princípios. Uhum. Eram propostas, eram negócios, era dinheiro. E aquilo para mim não tinha nada a ver com a vida que eu levava. Aquilo para mim, Pós-conversão, né? pós-conversão. Tem que ter muita coragem, viu, gente? Eu sempre falo assim, o dinheiro ele é muito atrativo. Às vezes a pessoa olha e só vê o dinheiro, não vê o princípio. E aí ganha. Num dado momento, acontece isso aqui e pronto, perde. E aí? O que Aí, fica, a né? duras penas, fica? você tem que voltar lá no marco zero. E a gente sempre gosta de te falar que quando você se perde, você tem que voltar no marco zero, ver aonde você errou, aonde você deslizou que te levou para esse ponto onde você está. Então, assim, normalmente, quando você quer fazer negócio, mas não se importa de quebrar uma coisinha ou outra, vai levando, é muito tênue essa linha, né? Às vezes, isso aqui não tem problema, não, é só um negocinho aqui, só um negocinho ali, é só uma mentirinha, é só um... Então, passa o tempo, dia após dia, chega um dado momento em que você se vê daí diante de uma grande situação, de um ponto de decisão. Ou você se mantém fiel, ou você vai ceder, e aí a gente já sabe o que acontece, né? Isso. Então, assim, você que é jovem, está aí, de repente, nesse ponto de saber, cara, aceito essa proposta, mas isso vai impactar no quê? Talvez no sábado, talvez a minha fidelidade, talvez a minha família, né? Hoje, a gente vê muita gente, a gente conheceu, né, muito empresário que está lá faturando, assim, 8 dígitos, 9 dígitos, mas cadê a família do cara? Sim. Cadê a família do cara? Então, a gente tem que olhar para isso, tá? A que ponto, né? A que ponto você quer chegar, sacrificando o que para isso? Então, quando você sacrifica família, princípios, valores, fatalmente, você pode vir a ganhar muito, mas em dado momento você pode se ver perdendo. E aí você decidiu que ia sair. Eu decidi que eu saí. E como foi isso? Eu me recordo que eu cheguei no meu antigo chefe, o patrão, e era amigo, né? Eu disse, cara, arrume outro para me substituir, que a partir de janeiro eu não venho mais. Isso era em novembro. Ele, mas como assim você não vem mais? Eu falei, cara, não venho. Ele falou, mas é questão de salário, questão financeira? Eu falei, não, sou muito grato pelo que eu ganho aqui. Eu falei, não é questão de valor, é questão de princípio. E os princípios da empresa não têm a ver com o meu princípio. Então, não há proposta financeira que você vai fazer para mim continuar dentro da empresa. É muito Uau. além disso. E eu me recordo que eu terminei o ano, fui para a Missão Caleb, e eu nunca me senti tão feliz na minha vida que ali eu estava no meio do meu povo. E não era sobre dinheiro, era sobre
de fato, a gente entender para quem... Missão, que, né? Sobre missão. Sobre missão. E foi aí que eu saí da empresa. E aí começa a história do Colo Legal, que depois disso entra a pandemia. A empresa fechou. E ali era Deus que estava Dirigindo todas as dirigindo coisas. todas as coisas da minha vida. Imagina quantos contratos eu teria assinado. A Que empresa... livramento, hein? É a voz de Deus que a gente tem que estar sempre atento a ouvir. Porque os planos de Deus, como está em Jeremias... É o preço da obediência, né? O preço da obediência. E foi aí que eu mudei totalmente a chave. E aí que começa a nascer depois a Cola Legal. Mas foi tudo uma questão de ouvir a voz de Deus e obedecer. Porque os planos dele, ali eu já tinha isso comigo. Os planos dele vai ser sempre melhor que o meu. Então, foi nesse momento da minha vida que eu não olhei para o meu salário, eu não olhei para nada. Eu só queria obedecer aquele que Deus estava me falando. Eu gosto muito de um verso que diz assim, que Deus se mostra fiel àquele que é fiel. Quando a gente se propõe a ser fiel, diante de toda e qualquer prova, ele se mostra fiel também. Então, quando você tiver que decidir entre uma coisa certa e uma coisa errada, não tenha dúvidas que ao decidir pela coisa certa, você será sustentado, direcionado. Então, não há o que temer. Com certeza. Tem uma coisa que corrobora muito com isso. Eu nunca disse isso publicamente, só em bastidor sobre isso. Que é o seguinte. Teve uma pessoa que o Tio Fernando ajudou. Uhum. E quando eu comecei no Que Contrato, as coisas começaram a caminhar, entendi um pouco sobre como funcionava, mas super embrionário. E passou um tempo, eu não tinha mais como levar aquilo mais para frente. Eu precisava de dinheiro para investir. Uhum. E aí tinha muitas propostas, muito dessa forma. Deixa eu até recordar algumas que a gente recebeu, que a gente quase saiu correndo. Só não saiu correndo com medo dos caras, sei lá, porque é um pessoal meio estranho. Mas aí eu sempre pensei nisso. Senhor, se for da tua vontade, o senhor abra as portas e que aconteça. Uhum. E aí o Tio Fernando ligou para mim. Nunca esqueço disso. Você lembra disso, óbvio. E aí ele falou assim, Matheus, tem um cara que querendo te conhecer. Em resumo da história. Fui falar com esse cara que no futuro, e realmente, na verdade, naquele dia mesmo, foi meu primeiro investidor. E aí ele foi, falou, conversamos e tal. Ele falou, acompanho o seu trabalho pelo seu tio, não sei o quê. E eu gostei muito, eu quero ajudar. E eu lembro que no primeiro momento, antes dessa conversa, ele tinha me dado, porque eu não tinha dinheiro nem para comprar um MacBook para colocar na Apple. Eu não tinha, só tinha para Android. E ele foi e deu. Falou, como assim, sobrinho, tem 5 mil para comprar um computador? Eu não tinha. E aí ele deu o dinheiro. Só que depois, quando eu fui nesse dia, eu nunca esqueço, ele me deu um cheque de 70 mil. Uau. Com um contrato, com nada. E eu lembro que eu chorei na frente dele, porque eu nunca tinha visto. E um detalhe, nessa mesma semana, uma coisa que eu tinha falado muito com Deus. Eu falei, Senhor, se for para eu desistir disso e voltar onde eu estava, que o Senhor me mostre isso, pelo amor de Deus. Que eu não quero ficar vivendo uma enganação. Se for para eu crescer, que o Senhor me ajude e me encaminhe. Foi bem um período que eu estava fazendo o cartão de líder do Desbravador. E eu li o livro Mensagem aos Jovens. E falava sobre o jovem tem que sonhar alto, sonhar em crescer de fato, sabe? E porque ser braço forte, você consegue ajudar as pessoas. Então, essa era o que eu tinha no início lá. Na verdade, esse princípio nunca saiu. A realidade é essa. E quando aconteceu isso, foi a confirmação da resposta de Deus. Falou, continua. E isso a gente podia falar várias vezes. Só que um fator que eu falei que corrobora, porque é o seguinte. O de Fernando, tempos antes, esse cara precisava de ajuda para fazer um lançamento de um loteamento. Que ele não sabia. A família tradicional, japonesa, toda, tamo junto. Esse é meu parceiro. E aí, ele não tinha muita ideia como fazer. O tio Fernando explicou, ensinou para ele como fazia, mostrou alguns caminhos e criou para ele a identidade daquele lugar que ele ia fazer o loteamento. Deu super certo. E ele não cobrou nada. E ele sempre foi grato ao tio por não ter cobrado nada. E lá na frente, aconteceu isso comigo. No fim, você vê como que as coisas são, né? Você fazer um bem para as pessoas, não importa o que seja, sempre Volta. volta. Uhum. E aí, quando aconteceu isso, o dinheiro que ele me deu foi 70 mil de um cliente que comprou um terreno no qual o tio Fernando fez, de fato, a implantação. Então, tudo girou e isso aconteceu. Então, só corroborando isso, é muito verdade essa questão, porque isso é impressionante, como Deus conduz as coisas em a linha, né? Quando você tem o mesmo propósito. Poxa, que interessante. Mas agora eu fiquei curioso. Tá, você teve um investidor, mas e aí? Como foi? Porque
Vou te dar o nosso exemplo aqui. Alguém já te investiu alguma coisa, Tê? Ô, senhor, se você quiser investir Fala com em o Toda. mim... Fala. Toda, tamo junto. Desde que a iPromove nasceu, né? Já desceu devendo, meu pai, coitadinha, né? Até depois da pandemia, tipo, a gente sempre teve que se autofinanciar. Agora... Você entende? Ninguém investiu, não. Acho legal essa ideia, hein, Taylor? Mas vocês acham legal essa ideia? Eu vou dizer o outro lado, então. Conta outra. Como as coisas são, a questão de não desistir daquilo que Deus te traz. E, assim, o tio me conhece, obviamente, há 29 anos, 30 daqui a uns dias. E, então, a realidade foi o seguinte. Sempre vi que Deus estava guiando os passos. Então, foi essa questão do Toda e as coisas começaram a andar. E chegou um tempo que muita gente, pelo projeto, que fazia sentido, o pessoal começou a querer, vamos investir e tal. Enfim, vocês falaram 100 mil, que hoje era 500, né? Agora eu tenho uma informação interessante. Depois disso, as coisas começaram a caminhar e eu precisava arrumar a questão de marketing para ter mais pulverização, né, da próprio sistema. Uhum. E eu fui atrás do investidor. E o investidor falou, não, eu vou investir. No fim da história, isso me deixou com uma dívida de 700 mil reais. E eu tô falando isso há o quê? 2 anos? Nem 3 anos. Literalmente 700 mil reais. E aí? E aí que mostra como é a mão de Deus para as coisas. Então, na verdade, isso foi há quase 3 anos. E foi um dos motivos que eu fui para a Cola Legal. Porque, imagina a situação. Eu tinha, 24 anos, mais ou menos 23, 24 anos. E aí as coisas estavam acontecendo muito. Estava dando tudo muito certo, as questões estavam andando. E o meu tio sempre falava para mim. Falou, cuidado que você está perdendo a noção do valor do dinheiro. Lembra? Sempre falava isso para mim. Você está perdendo a noção do valor do dinheiro. Eu falei, não, e tal, tranquilo. Até que eu me deparei com a situação que tudo que eu estava construindo foi literalmente por água abaixo. Literalmente. Tudo se dissolveu. Porque eu tinha uma folha de pagamento de 15 mil. Passei como ia entrar grana, contratei muita gente, tirei gente do Nubank, que trabalhava parte de programação lá. Tirei gente de muita empresa para salário de 13, 14 mil reais. Minha folha foi para quase 50 mil. Uhum. E eu não tinha estrutura de caixa para aguentar isso, nem fluxo nenhum para isso. Isso passou alguns meses, eu precisei fazer um acordo com todos, e aí eu fui fazer a questão de pegar um outro tipo de divulgação com parceria para pagar depois, e no fim isso me deixou com um caixa negativo de 700 mil reais. E isso veio tudo de uma vez. E foi mesmo ano que eu casei, inclusive. Uau! Então foi pouca coisa. Não, Casou bem bem, estruturado, né? casou bem. Só que assim, como Deus nunca... Não é desculpa para quem tá enrolando, viu? Pois é. Então, se você tá enrolando a moça, não é desculpa. Não é Porque esse menino aqui casou devendo 700 mil reais. Você tá entendendo? Né? Pra vocês terem uma ideia... Não, heroína ela também até Não, aceitar, que- né? né? A Fábio, meu Deus, tem que dizer. Mas olha que interessante. Quando nós casamos, a gente ganhava 119 reais. Gente, É. 119. Se Há for pra falar 26 anos atrás. Se for para falar, quando eu casei, eu morava no quarto da casa da minha mãe. Então Pronto. isso não é desculpa, meu filho. Para de enrolar essa menina, a menina para de enrolar esse menino e bora casar, que é muito bom, é ou não é, meninos? Então, mas tem disso, é interessante como Deus cuida. Quando aconteceu tudo isso, eu tava com a cabeça... Imagina a situação, tudo viu desmoronando e as coisas complicando. E aí, o pessoal me chamava para dar palestra sobre criatividade dentro de engenharia e tal. E eu ia, só que eu nunca menti. Nunca falei sobre investimento, nunca falei nada disso. Falava sobre criatividade de engenharia mesmo. Sobre pensar em novas possibilidades e tal. E uma pessoa foi, depois que eu dei a palestra, foi lá e falou, nossa, tá precisando de investidor? Agora imagina a situação. Eu tô com um negócio extremamente... Valioso. Então, mas na época, pro pessoal eu achava que tava tudo certo. Eu nunca Menos disse. 700 mil. Menos 700 mil, ninguém sabia. Eu mantinha isso em sigilo. E ele falou isso pra mim, olhando de fora, parece uma pergunta bem burra, porque se tá todo estruturado, por que eu vou precisar de investidor? Ele falou desse jeito, falou, você precisa? E isso já me gelou. Isso coisa de 4 ou 5 meses antes de eu casar. E eu ia dizer pra minha esposa que não daria pra gente casar aquele ano, porque eu não tinha zero estrutura pra casar. E aí o que aconteceu? Eu sempre orando a Deus, falei, Senhor, o Senhor me mostra o que eu faço, se for para desistir, eu vou desistir agora disso, eu não aguento mais, minha cabeça é a mil. E ele me chamou para ir pro escritório dele. Quando eu fui no escritório, a primeira frase dele, eu nunca esqueço disso, foi o seguinte, falou, ó, eu não tenho dinheiro. Ué, Aí esse corte, assim, de milissegundos, eu pensei, o cara tá de brincadeira comigo. Falei, mas eu tenho um apartamento. Nunca esqueço disso. E aí eu falei, e ele mora em outra cidade, nem mora em Maringá.
Uhum. E ele falou, tem um apartamento. Se você quiser, vai lá ver lá pra ver. A gente faz um acordo, eu compro outra região, não sei o quê. Enfim. Quando ele me passou o endereço, eu chorei. Eu sou chorão, eu percebo cada vez que eu falo isso. Eu chorei dentro do carro. Ele passou o endereço que era no Jardim Alvorada, não sei o quê. Ou seja, era 3 quadras da igreja que a gente frequenta. Que é o Alvorada. Que é o Ebenezer. Ah, o Ebenezer. Uhum. É no Jardim Alvorada, né? E aí, perto dos meus pais, perto da minha sogra, perto da chácara, perto de tudo. E ele nem mora em Maringá. E quando a gente foi lá, o apartamento, viu? Eu falei, cara, não é possível. Assim, Deus arrumou tudo perfeito. E depois disso, eu abri o jogo com ele. Falei, cara, seguinte, ó, tá acontecendo isso. Falou, não, confio, vai dar certo, não sei o quê, pode pegar. E eu fiquei com o apartamento. Só que nesse caso, um detalhe importante... Uma dívida e um apartamento. Uma dívida e um apartamento. Aí, bom negócio que ele fez. No fim, se tornou um bom negócio. Mas aí, o que acontece nesse meio caminho... Agora, eu pensei, né? Falei, beleza, eu vou casar, mas eu vou falar pra Fábio que não vai ter festa. Porque não tem dinheiro pra pagar festa, não. A gente já tinha contratado, meu pai tinha ajudado da primeira parcela. E aí, aconteceu que, na semana que eu iria conversar com a pessoa, ele me liga. Isso eu nunca vou esquecer. Parece que é filme isso, mas dá um livro fácil. É Deus. É Deus muito. E aí, ele me liga. Ele fala, Matheus, eu sei que não é o valor da cota final que eu peguei, isso tá me incomodando, cara, tem dias. Qual que é o... Eu quero te pagar uma parte aqui, não sei o que eu tenho, que eu consegui aqui pelo serviço. Você não consegue vir aqui, não? Em resumo da história. O que faltava do casamento era coisa de 18 mil alguma coisa. Ele me deu 19 mil reais. Exatamente o valor que era para eu fazer o casamento. Exatamente. E eu falei, Deus está muito no controle disso. Então, passado-se o tempo, isso foi cada vez mais perpetuado. De situação que vinha, Deus mostrava, não é assim. E aí foi quando, nesse ínterim de tempo, que a gente falou, o Fernando falou, ó, vem respirar ar novo aqui e tal. Eu lembro até hoje disso. Tava lá a terceira sede que a gente tinha pequena lá. A gente já tava grande já. Tava com 4 funcionários, 4 né? pessoas. E ele falou, vem pra cá e tal, respirar ar novo e pensar em outras coisas. E para mim foi excelente, porque eu pude respirar um ar diferente do que eu tava. Isso me deu muito fôlego e eu consegui ver na prática tudo aquele perrengue que eu passei. Eu aprendi muito sobre gestão de negócio. E eu não tinha me tocado nisso. Eu teve uma época que... Eu tô olhando os livros aqui, pessoal. Vocês não... vocês veem por essa câmera aqui de vocês. Mas tem muitos livros aqui. Vários que eu tô vendo, eu li. A grande maioria dos livros aqui eu já li. E eu passei um tempo da minha vida assim. Teve ano que eu li 100 e poucos livros. Um monte. Eu li um monte. Porque eu não tinha muito o que fazer. Então eu ficava lendo. Bora ler, né? E isso... Eu vi que eu trouxe uma bagagem muito forte. E aí eu comecei a colocar em prática coisa que eu via dentro da empresa... Que, de fato, o fundador foi o tio Fernando e o tio Fabinho, né? Que são meus 2 tios que fizeram lá no início a empresa. E eu vi que eu conseguia fazer essa gestão em outro negócio. Isso começou a me dar gás para fazer outras coisas, inclusive. Falou, cara, eu não sou um completo Zé Ruela que está devendo um rio de dinheiro aqui. O que eu estou fazendo faz sentido. E isso começou a me dar força para querer fazer outras coisas. E Deus foi mostrando o caminho. E resumindo da história, hoje eu não devo mais nada, graças a Deus. Hoje, pelo contrário, hoje eu tenho um bom saldo baseado na empresa, no quem contrato em si. Arrumei outro sócio. E o outro sócio não pôs grana de fato, mas trouxe um network gigante. E isso mudou muito o meu conceito sobre as coisas. E o que eu mais aprendi disso tudo, além de controle de Deus e tal, é sempre se basear em que o problema dificilmente é o dinheiro. Uhum. Mas é o que você faz sem ele, sabe? O que você consegue fazer sem grana. E isso Deus te capacita e dá criatividade. Tanto que eu cito sempre o que o Murilo Gun fala. Que ele fala que a criatividade é a combinatividade. Então, você combina ideias para chegar numa solução só. E, no fim, você lidar com empresas é muito isso. Você tem que combinar várias coisas que aconteceram com outros e trazer para a tua realidade e conseguir fazer as modificações. Mas tudo envolve esse mesmo quesito. Você saber criar aquela coisa que Deus te dá e você conseguir, de fato, fazer. Porque a diferença nossa para a máquina, por exemplo, IA e tudo mais, é literalmente ser humano. Eles são excelentes em lógica, são excelentes em muita coisa. Mas ser humano é o que é o jogo para frente, é isso. Você usar o teu cérebro para ser alguém criativo. É uma centelha divina, né, que a gente tem através do Espírito Santo, porque em muitos momentos também na nossa trajetória a gente viu ali Deus conduzindo, colocando a mão e o Espírito Santo falando, vai por aqui. Então, me chamou a atenção essa questão
de como a gente considera uma dívida. Estar endividado é só um sintoma de algo que é muito mais profundo. Então, em alguns momentos, imagina, numa empresa igual a nossa, de 16 anos, que se autofinancia, em vários momentos a gente quebrou. A empresa está aqui, você está vendo a empresa, mas ela está quebrada e daqui a pouco, erramos aqui, ó, vamos fazer agora tal coisa, daqui a pouco... Alavanca. Né? Muito Entende? interessante. Então, assim, se você olha para a dívida como um sinal do seu fracasso, muito provavelmente que você vai continuar cativando mais fracassos. Agora, quando você olha para a dívida e com respeito, é lógico, e considera o que eu aprendo com isso, então ela se torna um degrau para você conseguir chegar num próximo patamar, num próximo nível, que é onde você vai olhar e falar, não, esse erro aqui eu não cometo mais. Posso conseguir um novo, mas esse erro aqui eu não cometo mais. Então, é muito interessante, porque toda vez que a gente conta a nossa história e fala que a gente começou com uma dívida, a galera fica, mas como? Eu tô guardando dinheiro para empreender. Né? Então, muita gente pensa assim, nossa, quanto que eu preciso juntar? Nada! Para abrir um negócio, né? Menos 100 mil. Então, você pode juntar menos 100 mil, menos 700 mil, numa hora dá certo. Então, mas o que eu quero dizer para você com isso, que números são só números. Números só são números. E eles não podem nos assustar. A gente tem que olhar para eles com respeito, mas eles não devem ser um impeditivo para você fazer algo que tem que ser feito. Então, eu vou começar, que jeito? É o combinativo ali. Você tem alguém que tem um problema e você tem como ajudar essa pessoa a resolver aquele problema. Então, certamente que o dinheiro ele vai te perseguir a partir do momento que você se tornar um solucionador. Solucionar a dor dos outros. E aí você vai ganhar com isso, eu tenho certeza. Porque é o que eu vi acontecer com a gente. Tô vendo eles dois aqui. A partir de que momento que vocês viram o dinheiro entrando na conta? A partir de que momento? Fala pra gente. Esse aqui eu falo ou você fala? Primeiro que, quando eu iniciei o projeto Cola Legal, foi mais por uma questão de necessidade. Né? Eu saí como eu disse aqui, eu saí da onde eu trabalhava, da loteadora, e entrou logo a pandemia. Eu me recordo que o meu irmão havia comprado uma máquina de impressão para atender o meu pai, que vendia adesivos. Então, sempre a gente trabalhou com a ideia que a gente precisava dar o suporte para o meu pai. Né? E eu lembro que o primeiro banner que a gente começou a imprimir, eu lembro que eu falei, cara, que momento que a gente está vivendo no mundo. Era vários banners que eu precisava imediatamente imprimir para a igreja, escrito, essa igreja está fechada por tempo indeterminado. Uau. Olha só. Uau. Ali eu refleti, qual o momento da história que a gente está vivendo? O que eu almejo para a minha vida? Aí, lembra, buscar primeiro o reino de Deus, sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Eu lembro que eu comentava com as pessoas mais próximas que eu não queria até então chegar, já falei isso com o Matheus, com a empresa do tamanho que a gente tinha. Não era esse o meu propósito inicial. A gente entrou numa pandemia, para manter recursos. Eu estava utilizando aquela máquina para a gente imprimir adesivos, imprimir banners, para que tivesse recurso. Gerar o recurso financeiro para poder fazer frente às despesas do dia a dia, né? Às necessidades. As necessidades. Uhum. E orando para Deus, dar sabedoria para o que eu vou fazer, Deus? E aí? Né? E eu tinha aquilo, cara, você fez burrado ter saído da empresa. Aquilo a autocobrança, aquele fantasma, né? Era para todos aqueles contatos que eu tinha. O que você foi sair, cara? E eu falei sempre, cara, não saí por dinheiro, por princípio, eu tinha isso. Mas o fato é que ali, quando a gente começou essa impressão, em 6 meses, pelo network, que é muito importante. Anota essa palavra, pelo amor do Senhor. Network. Networking, porque como eu disse no começo... O que é network, minha filha? É sobre pessoas, você se conectar com
com a pessoa certa, sentar nas mesas certas, conviver com as pessoas certas, que é isso que vai fazer qualquer ideia do planeta sobreviver. E crescer. Olha só, eu falei de José, né? José estava preso, mas ele fez questão lá na cadeia. Ó, cara, sabia que eu consigo revelar seu sonho, cara? Ele falava do que ele fazia. Ele falava para todo mundo os dons que ele tinha. Porque quando as pessoas... Marketing pessoal, né? Marketing pessoal. Porque quando a pessoa vai precisar, ela vai lembrar de quem? Opa, peraí. Foi isso com o José, né? O copeiro foi lá, lembrou, tem alguém lá preso. E esse network fez com que, enfim, a vida de José. Ele prosseguiu e a gente sabe o desfecho que teve. Mas quando eu saí da imobiliária, eu fazia questão de falar para todo mundo que eu estava em casa, que eu imprimia banner, que eu imprimia adesivo, que eu fazia isso, que eu fazia aquilo. Inclusive a igreja. O pastor, sabendo disso. Cara, tem um irmão da igreja lá que ele estava fazendo banner. E era um recurso que entrou, a gente fez um monte de banner. E aí isso... Cara, eu lembro quando você começou a imprimir banner. Você lembra? Pouco tempo. Né? Acho que teve até um Save One. Isso. Você imprimiu um monte de coisa lá e tal. Cara, foi tudo rápido. Mas o fato que em 6 meses em casa já não dava mais. Aí nós compramos outra máquina. Aí a gente saiu de casa para um salão ali, pertinho de casa ali. Aqui em Maringá, no Jardim Alvorada. E o salão ali tinha 40 metros, 60 metros. Não era muito maior, mas já não era em casa. A ideia era o seguinte, cara, agora a gente precisa ter um lugar para o cliente vir. Uhum. A ideia é essa. Então, assim, ali eu comecei a orar para Deus. Deus, obrigado porque o Senhor está fazendo na minha vida. E para mim aquilo ali já estava ótimo. Sendo sincero, Paty, estava ótimo para mim, porque eu já me encontrei de novo com o trabalho, eu já tinha uma renda para sustentar em casa. Mas Deus falava, não, ainda não tá bom não. E eu me dedicava muito às coisas da igreja, em primeiro lugar. E ali nesse lugar novo nós ficamos mais uns 6 meses. Uhum. Já ficou pequeno. Nós fomos para um outro lugar que aí entra o Mateus. A hora que a gente levou tudo para lá dentro, a gente falou, cara, que errado. Tá muito pequeno aqui. A gente não deu nem Eu entrei lá na outra ainda. na outra. Não foi nem nessa aí. Na avenida? Não, entrei na anterior, nessa Isso. segunda. E já tinha ficado pequeno. E ali foi quando eu aprendi a lição que desde dos meus 12 anos, aquele era o plano de Deus para a minha vida. Aquilo era o que Deus queria. Uau. Ou seja, a gente não tem que jogar fora tudo aquilo que a gente aprendeu ao longo da vida, né? Não tem que jogar fora. Porque talvez aquilo, plano de Deus, aquilo que você gosta de fazer. Porque eu fazia aquilo lá com amor. O que eu faço hoje, eu faço com amor. O objetivo não era nem dinheiro. Era o amor pelo que eu Gerando fazia. a consequência. Era a paz que eu tinha. Uhum. Eu não saía para trabalhar, eu saía para fazer o que eu amo fazer. E Deus foi abençoando ali. E ali, Paty, eu vi que ali ia dar certo. E que o dinheiro, de fato, as coisas começaram a encaixar. Foi quando a gente convidou o Mateus, porque meu braço ali já não... Daí ele investiu em você, daí? Não, Não, não precisamos investir nada. não foi feito nenhum investimento. Só arrumar a casa. Só arrumar Só a casa. organização. Só organização. Ordem e progresso. E como foi a dor do crescimento? Porque crescer dói. Eu lembro que nós dois Tá doendo. tivemos Sempre uma dói. conversa de uma noite inteira, né? Como que foi? Ó, essa conversa a noite inteira, ela só terminou pra você, Taylor. Ah, eu é? falo dela até hoje pra Fala todos que eu posso. No outro dia ele ficou falando pra mim isso daí, hora. Cara, o Teiro falou comigo ontem sobre isso aqui, não sei o quê. Ele falou um monte sobre isso. Cara, Podia ter gravado, hein, Fernando? Ô, Paty, Acho que eu tô dava um precisando podcast, ouvir hein? essa conversa do Taylor. Paty, e eu vou falar. Se você que tá em casa soubesse o privilégio, e não é porque vocês estão na minha frente, que eu já falei o tanto que eu amo vocês, que é ouvir esses dois aqui, ó. Vocês não perderiam um podcast. Onde vocês viessem a imagem desses dois, vocês iriam para conversar com eles. Porque eu digo, Paty, que o que mudou quando eu vi que eu posso ganhar dinheiro foi a conversa que eu tive aquela noite com você. Eu tô te falando isso agora. Certo, Fernando? E tem uma coisa que o Taylor me falou que eu nunca mais esqueci, que eu falo para todo mundo. O Taylor me falou um negócio que mudou a chave. Quando você vê o cavalo branco, não foi isso que você falou para mim? Foi. Passando na sua frente, corre em cima dele, agarra ele, sobe em cima dele. Não se contenta em relar nele, não. Pula no beiro do beijo, né? Pula em cima dele. E isso mudou porque
a gente se contentava, Paty. Vou pegar o exemplo da igreja e falar, não, graças a Deus, porque eu fiz 50 banners. Ali estava eu no dia seguinte correndo atrás de um cliente para vender um banner, um adesivo. E por que não trabalhar para continuar atendendo esse de 50 banners? Era o cavalo branco que o Taylor falou para mim. E ali mudou toda a minha visão. E aí entrava o Matheus, que tinha a mesma visão de, cara, a gente tem que pensar grande, cara. A gente tem que... Santo de casa não faz milagre nenhum. Não faz, né? Nenhum. Porque ele é um gênio, viu? Mas, eu falei isso pra ele. Mas, Taylor, eu sou muito grato a vocês mesmo, porque naquela noite, não só pra mim, porque o Israel também, tá? Ah, é? Aquela noite o Taylor mudou a minha vida. A vida, naquela noite eu digo, do Israel, de todos que estavam ao nosso redor, com umas 3 horas de conversa, ou mais, né? A gente ficou até madrugada conversando. Mas naquele momento, Paty, eu vi o que a gente tinha na mão, eu só precisava ouvir as pessoas certas. E as pessoas certas, para mim, são aquelas que têm os mesmos princípios, os mesmos objetivos, que não está só ligado ao dinheiro. Mas quando eu olho para a vida de vocês e sei o tanto de pessoas que vocês abençoam, vocês são uma referência para mim, e eu quero não só ser como vocês, no sentido disso, mas eu quero poder abençoar a vida das pessoas assim como que eu sei que vocês fazem. É o transbordar, né? Às vezes a gente não faz nem porque a gente quer. Sim. É porque é natural, é óbvio pra gente, assim, eu tendo vivido uma coisa, compartilhar com as pessoas isso, né? Então, a gente recebe todo tipo de perguntas, simples e complexas, mas o que faz toda a diferença? Ter vivido aquilo. Porque se eu não tivesse sofrido o que a gente sofreu nesse passado, talvez hoje eu não pudesse dar uma fagulha de ideia para ninguém. O que faz a gente dar ideias? É o fato de a gente ter que ter experimentado aquela circunstância, aquele momento. Até esses dias, não sei se você vai lembrar, a gente se encontrou com a vendedora que vendeu para o Taylor uma sacolinha de 1 quilo e pouquinho de malha. Ele entrou numa empresa aqui em Maringá e essa representante estava ali e ela atendeu ele. Ele comprou 1 quilo e pouquinho para fazer uma amostra de camiseta. Mas ela disse que ela falou para ela mesma: eu estou vendendo esse 1,5 kg de malha para esse moço aí, mas ele ainda vai comprar tonelada de malha. E ela é a representante que esses dias eu coloquei um pedido lá com ela de 8 toneladas. Ela falou, mas eu sabia que esse dia ia chegar. Eu falei, mas como? Não, a gente sabe quando alguém persegue o propósito, né? Sabe quando a pessoa tem aquela garra, aquele sentimento de ser imparável. Não importava quantas dificuldades a gente ia achar pela frente, mas de certa forma ela sabia que a gente ia conseguir transpor, né? É lógico que hoje a gente tem obstáculos de outras proporções, né? Quando você compra 8 toneladas de malha, você está falando de muita malha. De muita malha, né? Mas e os problemas vêm juntos. Mas qual é a principal função de um empreendedor, na nossa visão? Que se você não consegue solucionar problemas, você nem precisa levantar da tua cama e ir lá para a tua empresa. Se você for achando que você vai chegar lá, se tiver tudo a mil maravilhas, tem alguma coisa errada. Você está pequeno demais. Tá pequeno demais. Não, tá alguma coisa errada. Então, e é uma coisa que a gente conversa muito inteiro, porque todo dia que a gente chega... É problema. Tipo, é problema de tudo quanto é tipo. Como é isso. A psicologia, ela tá dentro disso, né? Você é Exato. empresário e psicólogo ao mesmo tempo. Tem que E o detalhe, né? Muitas vezes a gente olha para um problema e fala, cara, por que a gente precisa ter que lidar com isso? Aí passa um pouquinho de tempo, aí a gente percebe que aquele mesmo problema, na verdade, era uma oportunidade disfarçada. Então, a gente sempre fala nos nossas lives, no nosso curso, assim, ó, se uma coisa é muito trabalhosa, se está sendo custoso, você pode ter certeza que atrás disso aí tem a sua oportunidade. Porque em vários momentos inteiros que a gente olhou, era uma coisa que ninguém queria fazer, nossos concorrentes, ninguém queria olhar para aquilo, ninguém nem atendia o pastor.
E aí a gente foi lá, foi difícil, tinha que fazer peça piloto, tinha de novo que não deu certo. Mas aí depois só foi um projeto que sustentou a gente durante 10 anos. O Geração 48. Né? Foram 10 lançamentos. Ninguém queria fazer pro pastor. Tava muito difícil. A gente foi lá, fez e foi assim, ó. E olha o que eu não digo que tenha dado dinheiro pra gente o projeto. Mas Talvez deu visibilidade, deu crescimento. Mas deu muitas oportunidades, porque daí aquilo se tornou nosso DNA. Cara, só eles fazem desse jeito, só eles sabem fazer isso que eles fizeram. Então, o que eu digo para vocês, né, olhando a trajetória de vocês, que é visível, assim, que problema, dificuldade, impedimento, vocês tiveram aos montes. Sim. O que fez a diferença? Né? Vocês olharem para isso e enxergarem as oportunidades, porque de fato ela passa assim. Sim. Né? E tem um detalhe disso que é legal, que você falou de José, Davi eu também gosto, porque isso que você comentou sobre as dificuldades da vida, Davi eu acho legal como ele trata, como a Bíblia diz sobre esse processo dele. Primeiro foi um bicho menor, bicho maior, essa história todo mundo já sabe. E foi evoluindo até chegar num grandão. E ele nunca murmurou pelo pequeno lá atrás. E às vezes, assim que eu vejo demais na realidade. Às vezes as pessoas chegam pra gente assim, perguntando, eu falei, aí, não sei o quê. Agora é fácil, né? Falar essas coisas, não sei o quê, mas não é nada fácil. Mas a diferença é que quando no pequeno ou no grande, que Deus fala, né? Ser fiel no pouco que no muito colocarei. A realidade é que isso vale para todas as frentes. Quando você tem um pequeno problema, que você fala, mas por que de novo isso aqui? Por que não sei o quê? Você vai murmurando sobre aquele problema que você tem, você jamais vai chegar no problema grande para resolver. Porque você não consegue dar conta nem do pequeno. Não porque você não dá conta. É porque você já vê isso como uma barreira gigante. E por que Deus me permite, sabe? Senhor, porque você me permite questionando isso Deus daqui, e tal. sabe? E a gente não entende que tudo isso é um processo para quando chegar lá na frente, você vai ter algo muito maior para enfrentar. E é exatamente nisso. Porque você pega, por exemplo, do network ou do lugar errado, muitas vezes a gente está em lugar, a gente direto conversa disso, né? Fala, putz, a gente vai para tal lugar, cara, a gente tem 1 milhão de coisas aqui, poderia estar fazendo aqui alguma coisa. Só que quando a gente vai, a gente tem que de lá tirar algo bom, sabe? Porque se a nossa mente está focada só em ver os problemas, não para resolver, mas como forma de murmurar, assim, isso aqui de novo, eu vou vir aqui falar com não sei o quê. Vou fazer tal coisa. Isso aqui, por que fulano não faz? Você nunca vai preparar a tua cabeça para crescimento. Porque creio eu que é o maior dos problemas. Todo mundo que teve uma época que, ano passado, eu ajudei num coworking, a parte de mentoria de um coworking de várias empresas. E era exatamente isso, era claro e óbvio, assim, claro como o dia. As empresas que davam errado e estavam fadadas a dar errado, todas as pessoas que vieram falar comigo, era o mesmo perfil. Não, porque isso aqui é muito difícil. Não, porque você viu? Por exemplo, deu pandemia. Não, deu não sei o quê. E aí, assim, sempre é um fator externo. E tem um livro que eu vi que vocês têm aqui, que é os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, que ele fala o seguinte, primeiro hábito, o fator externo nunca tem que te moldar. Porque ele pega o exemplo de uma pessoa, né, que estava na plateia e fala, não, isso aqui não concordo, não sei o quê. E aí, ele diz, cara, a outra pessoa nunca tem que influenciar o que você pensa. Você tem que se balizar e não a outra. E quando você tem essa mente mais blindada, que Deus capacita totalmente isso para que isso aconteça, as coisas mudam drasticamente. Porque você começa a entender que os problemas são seus. Isso parece clichê, mas na prática pouca gente entende de fato isso. Que os problemas são seus e que você precisa da ajuda de Deus para resolver. E aí vem o que no off eu até comentei, que eu tenho uma frase que eu sempre falo com Deus sobre isso. Quando a gente tem um problema grande, igual graças a Deus desse processo de início até agora, a gente cresceu literalmente em caixa, estou pensando em caixa. Quase 13 vezes. De 1 ano e meio para cá. Literalmente, assim, 2 anos, na verdade. 2 anos para cá foi quase 13 vezes, real, assim, de faturamento anual. Só que, dentro disso, o que acontece? Várias circunstâncias, falou, cara, agora lascou. Agora lascou. Deus vai ter que... E aí eu sempre falo a Deus, desde quem contrato, de empresa de software, qualquer um, falo, Senhor, eu não sei o que você vai fazer, mas você vai ter que dar um jeito. Porque a gente já fez tudo que dava, não tem mais o que fazer. Então você vai ter que dar um jeito. E Deus sempre dá o jeito dele quando a gente faz a nossa parte. Não tem... Maravilha. E o Matheus comentou algo aqui que eu acho muito legal, que foi um testemunho também, que ali que eu vi que Deus... Não que eu não tinha visto, mas que Deus estava dentro do nosso negócio, foi quando, dentro do crescimento
E o meu mentor aqui, ó, ele sempre fala, cara, você precisa pensar. Todo mundo não pode... Você não pode estar disponível para todo mundo e tal. Uhum. E o Matheus falava, cara, você tem que parar de fazer isso. Você tem que sair dessa... E eu era aquele cara que eu achava que se eu saísse da empresa, a empresa fechava. E ali nesse período, que para mim era dificultoso, porque eu falei, cara, se eu sair, eu não vendo. Se eu não vendo, não paga a conta. Aquela falta de confiança em Deus. Mas ali eu vi, foi quando eu queria muito ir para a missão no Uruguai. Muito. E foi muito. Você se divertiu demais, né, cara? Foi muito abençoado, né? Foi uma bênção. Foi uma bênção. E eu lembro que eu estava orando para Deus e eu estava triste que eu não iria conseguir ir. Porque a empresa, eu precisava ficar na empresa. Uhum. Eu orei para Deus na noite, no outro, eu fui pela manhã falar com o pastor Giliard. Gili, tamo junto. O Gili é demais. E o Gili chegou e falou, cara, você não quer ir pro Uruguai, não? Que jeito carioca Não, dele, né? Pro Uruguai, cara, não, porque não, isso não é questão de despesa, se for por questão financeira, a gente dá um jeito aqui e tal. E eu falei, vou ver se eu quero com a Amanda. Vou ver com a Amanda se eu quero. Vou ver com a Amanda se eu quero. E ela falou, você que sabe, tal, mas a minha preocupação, ela me apoiou em ir, mas era contra a empresa. Eu olhei para Deus e falei, Deus, eu sempre falo isso, mas ali foi a maior prova daquela frase que não é minha, que é, cuida das coisas de Deus, olha que troca. Cuida das coisas de Deus enquanto Ele cuida das suas. Eu falei, Deus, mais do que nunca, essa frase que eu prego, inclusive, nas mensagens, eu preciso que seja prática agora, que eu vou sair para cuidar das suas coisas. Eu lembro que foi essa oração que eu fiz. Entrando no ônibus, para quem mora em Maringá, chegando ali no aeroporto, da NP no aeroporto, 5 minutos, eu recebo um WhatsApp de um dos nossos parceiros, que era o pedido da Ipiranga. Uhum. Eu lembro disso. Nunca a empresa precisou trabalhar 2 períodos. 3, Uau. na verdade. 3 períodos. Foi até de madrugada. Eu saí de dentro do ônibus em 5 minutos. Nós recebemos um arquivo que não precisava de arte final, não precisava de vendedor. Era só produzir, Só rodar. só rodar. Eu fiquei 15 dias no Uruguai. 15 dias a empresa trabalhou em 3 períodos, né? Não foi nem 2, em 3 períodos. Olha o transbordo de Deus, né, cara? Isso é demais. Foi a primeira vez que a gente bateu 6 dígitos, foi esse mês. Foi a primeira vez que a gente bateu 6 dígitos. Uau. E aí Demais. entra a frase: quer empreender, quer seguir seu plano, mas sempre vale a pena. Deixa Deus, faz essa troca. Cuida das coisas de Deus enquanto Ele cuida das suas. E você vai ver você transbordar, É verdade. porque os planos de Deus para nós é muito maior do que a gente. E tanto é verdade que eu sempre conto que em muitos momentos eu acho que agora que a Promove está tendo dono, né, Taylor? Pois é. No seguinte sentido, que a gente está full time dedicado ali a reestruturar, né? Tanto é que esse ano a gente se absteve de assumir agendas que a gente andou fazendo umas loucuras aí, né? Teve um ano que a gente fez mais de 120 lives. E aí gravamos o curso dos embaixadores ali, foram 60 horas de gravação de conteúdo. Então a gente surtou aqui, né? Colocando tudo para fora. E aí esse ano a gente pensou, não, agora é hora de olhar para dentro. Então a gente olhou para dentro do negócio e tá lá reestruturando um monte de coisa. E algumas vezes quando a coisa tá pegando ali, né? Porque tem hora que dá uma arrochada. Dá uma arrochada. E aí eu me lembro, cara, essa empresa, ela ficou sozinha ali mais de 4 anos e meio. Que quando a nossa última neném nasceu, então ela nasceu, já foi para UTI e a gente não sabia que depois daquela UTI a gente ia ter uma constância de viagens e consultas e tal. Não sei se você Internações, né? lembra. Sim. Muita internação, muita coisa. E quem que cuidava da Promove? Né? A gente cuidou da empresa praticamente 4 anos e meio pelo celular. Nosso time lá, a gente no celular, horas a gente estava em Curitiba, horas a gente estava em São Paulo, horas a gente estava numa internação, horas a gente estava... E eu olhei para aquilo, meu Deus, como? E aí a gente vai ver, e nesses anos ali a gente teve recordes de venda. Recordes de venda, assim. Olha só. Né? A empresa, tipo, dobrou de tamanho.
Só que a gente não estava lá dentro. Então, a minha oração constante era essa: Senhor, eu não tenho o que fazer. Nenhuma outra pessoa pode fazer o que eu tenho que fazer agora, né? A gente estava acompanhando ela, não tinha como, ela era totalmente dependente. E aí a gente viu a mão de Deus o tempo todo cuidando, dirigindo. Então eu vejo às vezes as pessoas tão surtadas, querendo, sabe, passar noite, ou então abrir mão de guardar o sábado. Ou não, né? Agora eu vou empreender, agora eu vou deixar todos os Não, cargos da vou igreja. esquecer, Deixa Deus de lado Teu um tempo. pouquinho, né? Que eu preciso do meu tempo, né? E aí eu olho para isso e falo, gente, é o contrário. É tudo caminho contrário. Porque era na muito verdade. louco, né? Igual nós tínhamos a empresa, tínhamos as nossas as nossas 3 meninas, a Livinha com toda a situação. Eu era coordenador de jovens, tinha todos vocês que foram uma bênção para mim, né? Porque nesse período a Beta cresceu muito, e muito do trabalho que vocês fizeram, né? E isso foi muito legal. A gente tinha uma boa coordenação. E olha que legal, cara, né? Fizemos Base Camp, fizemos vigílias, quantas vigílias. Então, não é desculpa. Se Deus te chamou, de fato Ele vai te capacitar. Se você quer empreender, se você tem vontade de começar uma faculdade, de dar um salto de crescimento, não é desculpa você querer largar as coisas de Deus. Não é. Porque Deus... Como que é a sua frase? Eu amei a sua frase. Faça uma troca. Uhum. Cuida das coisas de Deus enquanto Ele cuida da sua. É sobre isso. Que show. E aí eu lembro que vocês falaram sobre você ter sido inspiração para ele, hoje ele é inspiração para os outros. Mas se você pudesse dizer, né, coisas aqui para os seus sobrinhos e tal, o que vocês diriam hoje em termos de futuro? Que tipo de conselho vocês deixariam aqui para o nosso pessoal, para os nossos jovens que vão assistir isso aqui? Quando eles olham para o futuro, pensar o quê? Áreas de atuação, princípios de vida. Que tipo de conselho de família vocês deixariam aqui para eles? Quer começar? Pode ser. Você falando isso, me veio um filme enorme na cabeça de muita coisa. E eu acho que o que mais fica a questão disso, a questão de legado, é que em todos os momentos que... Lá no passado, hoje eu tenho para quem dividir meus pesos, mas antes, quando era só eu ainda, a questão maior que eu tive era... Senhor, eu sei porque eu estou fazendo isso. E aí entra uma última história curta de que o que mudou a chave para mim foi quando a gente veio no Campuri de Barretos e lá tinha... Acho que eu até te falei isso aquele dia. Uhum. E lá tinha um casal de irmãos que iam no clube, só que os pais... O pai largou a mãe e a mãe estava sozinha e tinha que voltar para São Paulo. E a igreja não tinha condição de ajudar ela por um tempo. Ajudou por 2 meses, mas não tinha ninguém na igreja para poder ajudar de fato ela. Ela teve que voltar para a favela onde ela morava, lá em São Paulo. E eu lembro que os dois abraçaram meus pais e choraram, falando, adota a gente, tio e tia, não sei o quê. Porque eles não queriam voltar, né? Que não queriam voltar para queriam aquela ir pro realidade, clube, né? sabe? E eu vi, e isso me comoveu muito, assim. E eu olhei e falei, gente, eu preciso, de alguma forma, ser esse braço forte para poder ajudar. Porque numa situação dessa, olha a oportunidade que, se, por exemplo, se fosse uma realidade de hoje, poderia falar, não, fica tranquila, trabalha aqui com a gente, faz tal coisa. E ela poderia ter ficado, e os filhos poderiam ter crescido no caminho de Deus, sabe? De forma mais simples, óbvio que Deus alcança qualquer um, em qualquer lugar. Mas aquilo foi que mudou minha chave. Em todos os momentos que eu pensava em desistir, sério, isso é muito sério, é do coração mesmo. Toda vez que eu pensava em desistir, falei, Senhor, não é para mim, as coisas não estão andando, eu não sei o que eu faço, eu estou perdido. E é uma questão que eu bato em cima muito. Sempre, assim como Jacó fez, de lutar com Deus mesmo, não tenha vergonha disso. É a melhor coisa que você faz, porque não está ali só para você falar bonito e na oração. A questão é você e ele mesmo. E o que eu mais vejo é isso. É você olhar para tudo isso, buscar um propósito, e o seu propósito é o que te baliza. Hoje não é o dinheiro, hoje não é nada disso. Não é qualquer outro fator, sabe, agregador fútil. A questão disso é um propósito de saber que Jesus vai levantar pessoas. O fim está chegando, todo mundo sabe, as coisas estão encaminhando para o final. E quando a Ellen White até comenta isso, que no final vai ter braços fortes que vai poder ajudar para sustentar a igreja em muitos fatores, ajudar, sabe,
as pessoas que vão pregar, voltar para outros lugares, para proteger essas pessoas. Então, esse papel é muito fundamental, mas, além de tudo, é um papel que é árduo. Não é fácil, de forma nenhuma. A gente trabalha, eu brinquei esses dias, estava falando com o pessoal, a gente trabalha 7x0. A diferença é que no sábado é para a igreja. Só que, de fato, não tem escala 6x1, de nenhuma forma. Não. Então, o que eu mais vejo é isso. Se eu fosse para deixar uma mensagem, seria essa. Pegue o seu propósito, de fato, baseie isso em Deus. Se for o que Deus tem na cabeça e Deus te mostrou isso, não desiste de forma nenhuma. Que eu tenho certeza que lá na frente Ele vai te dar vitória. Pode ser não aqui, mas no céu, porque o céu é feito para pessoas que são preparadas. Todas as pessoas são preparadas, de alguma forma, para que, de fato, isso faça sentido, sabe? Show. E a importância da família, né? A maior riqueza que Deus... Eu falo que Deus me deixou, com toda a certeza do mundo, é a minha família. É a base do meu pai, que é a referência, minha referência. A estrutura de ajuda da minha família é algo que eu não consigo expressar o plano ideal de Deus em ter uma família, porque eu creio que o plano de Deus de uma estrutura familiar é a minha família. Foi com esse propósito, onde os irmãos, os sobrinhos, os melhores amigos, os melhores conselheiros. E quando a gente olha para isso, eu vejo meu pai, ele representa o que é Deus. No meu distanciamento de Deus, e mesmo estando errado, meu pai estando ali sempre para dar o suporte, eu via Deus. O Porto Seguro, né? Era o Porto Seguro. E eu olhando para todos os erros, sempre quando a gente volta, a gente olha que os conselhos, esses conselhos, por exemplo, que hoje a gente escuta do Taylor, da Paty, de repente você não tem alguém ali no seu âmbito, mas são de pessoas que aqui é difícil a gente expressar, mas como que eu sei que o que vocês pretendem com esse tipo de projeto é levar o bem para que facilite a sua vida jovem, você que está ouvindo. E isso eu tive em casa. Mas eu só consegui ouvir que esses conselhos eram importantes quando muitas vezes eu errei. Uhum. Quando eu errei. E eu falo muito com jovens, com os meus sobrinhos, que aprendam com os erros dos outros. E isso, quando o meu pai, com o jeito dele, fala alguma coisa, fala, cara, presta muita atenção, porque às vezes você está levando isso como uma crítica e isso pode ser um aprendizado para sua vida. Escute conselhos daqueles que querem seu bem. E, principalmente, escute o conselho daquele que tem um propósito ligado com Deus. Porque no mundo que a gente vive, até na meditação jovem de hoje, ela vai falar que nós hoje esperamos das pessoas, ou nos conectamos às pessoas pensando no interesse, no que ela pode servir, no que ela pode ser útil para mim. E quando a gente encontra pessoas como vocês, e como tantas outras pessoas nesse nosso meio, que de fato se preocupa com pessoas. Quando há um conselho, escute, leve a sério isso. Porque eu vivi isso na minha família. E o legado, o que a gente sempre fala, né, Matheus? É que a gente possa ser uma referência para os nossos jovens, para facilitar a ida deles para o céu. Uau. É por isso que na nossa empresa a gente faz questão. Hoje nós estamos, louvado seja Deus por isso, com 24 colaboradores e a gente precisa contratar mais uns 4, 5. Pelo menos. Eu também tô com vaga aberta. Vaga meu aberta, Deus. pessoal. Manda currículo. Manda currículo aí, galera. Mas o nosso maior objetivo ali dentro é que a gente possa ser um canal de bênção para que jovens e as pessoas que entram naquela empresa vejam que ali é uma empresa onde Deus habita. Onde Deus habita. E para fechar, se você pretende empreender, ou se você ainda não tem isso ainda claro, mas aonde é que você trabalha, independente dos seus planos, do seu projeto, seja a exemplificação de Cristo ali para as pessoas. Antes do dinheiro que você quer receber do seu patrão, olhe para o tempo que você tem gastado, às vezes, que você está roubando dele. Porque às vezes a gente espera ter resultados, mas o tempo que a gente investe para colher resultados, na verdade, a conta não fecha.
Olhe para a sua vida, jovem, e faça o que eu fiz. Eu falo o que eu fiz quando eu disse que eu cuidei das coisas de Deus. Porque eu coloquei os meus planos nas mãos de Deus. Eu coloquei em primeiro lugar, eu quero a salvação da minha família. Eu quero que na empresa a gente possa ser um canal de bênção para a salvação de pessoas. E o dinheiro é consequência. Esse é o segredo nosso, da empresa. Uau. Esse é o segredo. E Deus nos dá recurso para que a gente possa contratar mais pessoas. Para que essas pessoas tenham contato com Ele, primeiramente. E através dos nossos recursos a gente abençoar as vidas das outras pessoas. Então, querido jovem, empreenda. Mas coloca Deus em primeiro lugar. Poxa, Porque esse é o segredo do nosso sucesso. Uau. que legal. Muito legal. Olha, eu tô aqui... Eu já quero bis, Patrícia. Eu já quero parte 2. Quero parte 2 porque me interessei ali depois em saber desse detalhamento, como é que vocês fizeram, que é uma dúvida recorrente, né? Como é que eu saio de 4 funcionários e vou para 20? Que mudança que tem no nosso 24, mindset, né? e internamente, como lidar com isso, que muita gente tem vontade de saber, na real, né? Na real. Porque nos livros e nos materiais você vê de tudo, mas na real, como é? Né? Então a gente está aqui justamente para te ajudar a encurtar o caminho, chegar mais rápido e, primariamente, né, você entender que não importa a área de atuação, não importa a faculdade que você escolha, não importa que área do conhecimento você vai empreender, abrir o seu negócio, mas que em tudo isso você priorize o seu relacionamento com Deus, porque todas as outras coisas vão se encaixar, vão fluir, vão prosperar. E aí, como nós 4 aqui fazemos, a gente faz tudo isso para quê? Lógico, para a honra e glória de Deus, mas que é para chegar esse transbordo até você, né? Para que você chegue mais rápido, para que você evolua, porque tudo que você ouviu aqui para a gente é tão óbvio, né? É porque é um transbordo mesmo, tá fluindo, e aí a gente deixa sair justamente para chegar até você, e a gente espera sinceramente que isso faça diferença na sua vida. Muito bem, amigos, muito obrigado, Matheus. Fernando, como foi bom ter vocês dois aqui, vocês são queridos mesmo. Matheusão, estou conhecendo mais agora, né, Matheus? Assim, a gente está se aproximando mais. Coisas boas virão, viu, Matheus? Sim, com certeza. E o Fernando, você sabe que você está no meu coração, né, Fernando? Você é meu parceiro de longa data, né? Coraçãozinho. Até depois do fim. É isso aí, até Jesus voltar e além, né? Além. É isso aí, mas muito obrigado, foi muito bom estar com vocês. Muito bom mesmo. E você que está aqui, meus amigos, que Deus abençoe vocês, que Ele realmente possa transbordar na sua vida, que tudo aquilo que nós trouxemos aqui possa fazer a diferença. E fique ligado nos nossos canais. Ponto importante, amigos, né? Qual que é o Instagram do Cola Legal? Cola legal. Ah, Cola Legal. Cola Legal. Olha que legal. E é bem legal, viu? Arroba bem legal. Cola Legal, viu? Se você não segue, segue os meninos, porque vai valer muito a pena. E nós aqui, o que nós pedimos para você? Simplesmente para que você se inscreva no canal, ative o sininho, para você receber tudo aquilo que nós estamos fazendo aqui, porque isso é para você. É a nossa maneira de servi-los, não é, Patrícia? É isso aí, gente. Um grande beijo, até a próxima. A gente se vê. Tchau. Tchau, tchau.